Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é coaching. Você já ouviu falar sobre coaching? O tema até que está meio na moda recentemente, mas existe há um bom tempo, ainda que talvez não com esse nome exato. Quem veio bater um papo com a gente hoje é o Thiago Labastier, ele é diretor da SEAL Coaching, a Sociedade Internacional de Liderança e Coaching. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, como eu disse, esse termo existe desde 1830 na Universidade Britânica de Oxford. Mas agora é que as pessoas estão entendendo um pouco mais sobre isso. Eu queria que você primeiro explanasse sobre isso, como surgiu essa ideia de coaching e por que agora que as pessoas estão descobrindo mais esse modo de encarar aí os problemas da vida. Legal. Como se desenvolver. Surgiu em 1830, né, como você disse. A primeira vez aí que realmente foi usado, né, no âmbito dos esportes foi por Tim Gallwey, em 1980, mais ou menos. Então, e ele que começou aí, ele foi o precursor do coaching no mundo, né? Ele realmente viu que todos nós temos dois eus dentro de nós mesmos, que ele denominou Self 1 e Self 2, e esses dois eus, eles brigam o tempo todo, né? Eles estão aí em constante conflito, que é o seu eu julgador e o seu eu criativo, o seu eu que faz a ação, né? E o seu eu crítico, o seu eu julgador, é esse nervosismo que a gente tem aí antes de uma entrevista, é o seu eu que você não deixa ir para frente, né? Que você não vai e não pratica uma ação. É aquele eu que fica te julgando, ou caso ou não caso. Uhum. Seria tipo a razão versus a emoção. É basicamente isso. Uhum. E como funciona o coaching de verdade? Porque às vezes parece que é meio terapia, meio conselho vocacional. Como é exatamente isso? É difícil um pouco de quem não entende, não conhece, entender como é esse bate-papo e como ele pode ajudar a gente. Basicamente, o coaching não é terapia, tá? Ele não fala para você o que você tem que fazer. Da mesma forma que um psicólogo, né, trabalha do hoje para o ontem, né? A gente trabalha do hoje para o amanhã, sempre fazendo muitas questões e perguntas, porque a melhor pessoa para responder sobre você, quem é? Você mesmo. Ou isso. Sua mãe, depende. Não, nem sua mãe te conhece direito. Sim. Tá, eu tenho um exercício simples que eu faço, que eu mostro isso. Se eu perguntar para você quantas linhas tem na palma da sua mão, você não sabe me responder. Não. Então, se você nem se conhece, como que você vai conhecer o próximo? Uhum. Né? E o coaching trabalha muito o autoconhecimento, né? Tem, dentro de uma das nossas formações em coaching, a gente trabalha muito isso, o autoconhecimento, o conhecer-se a si, né? Trabalhar do interno para poder exteriorizar, para poder ajudar as outras pessoas. Uhum. As pessoas que procuram o serviço do coaching, ultimamente elas procuram mais no âmbito pessoal ou mais profissional? Excelente pergunta. Qualquer problema que você tenha hoje profissional não é um problema profissional. De acordo com os níveis neurológicos, né, da PNL, da Programação Neurolinguística, o seu ambiente é o nível neurológico mais baixo que você tem. Então, se você está tendo algum problema em seu ambiente, não é um problema do ambiente, sim um problema seu. E o problema sempre vem da pessoa. Então, quando o problema é da pessoa, né, e não do ambiente, o que a gente precisa mudar? O profissional ou o pessoal? Então, sempre é o pessoal. Uhum. Então, as pessoas se confundem muito, né? Eu preciso mudar dessa área ou dessa profissão porque eu não estou me dando bem. E não é que você não está se dando bem, é que você não está se entendendo. Uhum. Às vezes, sim, você precisa mudar de ambiente, né? Mas você precisa primeiro se conhecer e se entender. Uhum. Então, na teoria, todo mundo pode se dar bem em qualquer área. Na prática, todo mundo pode se dar bem em qualquer área e em qualquer lugar. Uhum. Talento não é uma coisa que a gente nasce. Imagina se você acreditar em Deus, né? Ou em qualquer outra coisa que você acredite. Quando ele vai te colocar nesse mundo, ele vai assim, essa pessoa vai ter talento em jogar futebol, por exemplo, Neymar. Imagina, Neymar nasceu, né? Daí Deus foi lá e falou, olha, esse menino vai ter talento em futebol. E daí nasce o Thiago, esse daqui vai ser perna de pau. Imagina, não tem muita lógica. Então o talento, ele sim, é construído.
algumas pessoas têm mais afinidade com algumas coisas do que outras. Mas o talento pode ser construído, sim. Sim. E como a gente constrói isso? Se como é conhecendo. feito? E como a gente se conhece com a ajuda do coaching? Excelente pergunta. Você tá boa nesses negócios de pergunta, hein? Já é coaching? Talvez seja um pouco do meu talento. Como a gente se conhece? Existem muitas perguntas-chave que a gente usa dentro do coaching, dentro do processo de coaching, que faz com que a pessoa comece a se entender, faz com que a pessoa comece a se conhecer, faz com que a pessoa comece a abrir algumas janelas na cabeça dela que às vezes ela não tinha aberto até hoje. Então, isso faz com que as pessoas se conheçam mais. Né? Imagine que você, até hoje, montou um grande quebra-cabeça da sua vida. E você vai colocando pecinhas e pecinhas, e talvez algumas pecinhas não se encaixavam tão bem. E mesmo assim, você deu aquela forçadinha, né? Aquele namoro que não deu certo, e você foi encaixando as suas peças. O processo de coaching é muito mais uma desconstrução desse quebra-cabeça do que uma construção em si. Então, a gente vai desconstruir num primeiro momento, para depois construir de uma maneira mais correta para você, não para mim. Sim. Entendeu? Antes da gente começar esse programa, a gente estava conversando e o Thiago até ficou preocupado, tipo, mas eu tô acostumado a fazer pergunta e não responder pergunta. Então, quais são as perguntas que você costuma fazer, assim, a princípio, no primeiro encontro de coaching, primeiro contato que a pessoa tem com você? Uma das principais perguntas é qual o seu nome, né? O básico. Então, tem várias perguntas. Eu não tenho uma sequência lógica de perguntas, até porque somos todos seres humanos e os seres humanos são diferentes entre si. Né? Claro que os comportamentos são bem parecidos, mas os seres humanos são diferentes entre si. Então, cada coach que entra na minha frente, né? E que vem para ou resolver algum problema ou para alavancar algum resultado, vem com uma gama de questões, de coisas diferentes. As perguntas são bem variadas. Não tem alguma que eu possa te falar assim, comece com isso. Não tem como. Sim, mas as pessoas que procuram esse serviço, elas estão mais, na sua experiência, não no coaching em geral. Sim. Na sua carreira, você encontra pessoas que têm mais questões a resolver nessa história de quero melhorar minha interação com pessoas, quero resolver algum problema meu, ou então eu quero ir além do que eu já estou fazendo. Legal. 95% das pessoas, mais ou menos, aí, elas querem resolver problemas, né? Mas elas não entendem, às vezes, que o problema não é o outro. A grande maioria das pessoas acredita que o problema é o outro. Mas o meu chefe é assim comigo. Mas a política, mas o governo nunca se culpa. Isso é do meio do ser humano, né? É culpa do ser humano, né? Daí. Mas quem consegue entender que o seu resultado depende só e somente de você, consegue aí não só resolver os seus problemas, como alavancar os seus resultados. Tem dado resultado? Bastante. É bom, né, a gente ver as pessoas que procuram e têm o resultado que elas desejam. Sim, com toda certeza. A gente sabe que não é um padrão, não existe um padrão, mas mais ou menos quanto tempo ela começa a ver resultado na vida dela com esses encontros de coaching? Nas sessões? Isso, sessões. Legal. Em sessões em coaching, a gente leva entre 10 e 12 sessões para que a pessoa realmente veja o resultado e concretize aquele resultado. Então, 10 a 12 sessões, sendo uma sessão por semana, em 3 meses a pessoa começa a ver resultados concretos. Porque a gente está muito imediatista, né? A gente quer resultado rápido. Sim. Não é bem assim, então. Resultados rápidos. Imagina que a nossa vida seja... Você escolhe, né? Se a sua vida é ou um micro-ondas ou um forno. Então, assim, o micro-ondas, ele aquece as coisas muito, muito rápido, só que esfria também muito, muito rápido. E o meio fica gelado. E o meio fica gelado ainda, né? E um forno, você aquece aquilo com uma temperatura constante e uma potência constante e demora um pouco mais de tempo, só que também demora um pouco mais de tempo para esfriar. A grande sacada é que você não deixa a sua vida esfriar, né? E quando você vê que aquela curva está começando a esfriar, você aquece ela de novo.
sejamos mais fornos na vida, então. Sim. Esse foi o fim do nosso primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas ó, não sai daí não, porque no próximo bloco a gente vai falar mais sobre coaching, mais sobre como melhorar aí o nosso dia a dia, olhando um pouco mais para dentro e não para fora, né, Thiago? A gente volta já já.